E o tema dessa mensagem, eu quero que você anote. A igreja que nós queremos ser, né? Uma igreja que terminará bem. Amém? Não ouvi nenhum bem. Amém. Você vai terminar bem? Você crê nisso? É esse o desejo do seu coração? Para que eu e você possamos terminar bem, é necessário, nessa manhã, nós abrirmos os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir aquilo que o Espírito está dizendo, amém? Eclesiastes 7:8, você pode só anotar, quando for para abrir, eu vou pedir para você abrir, mas só para que a gente não delongue muito, diz assim: o fim das coisas é melhor que o seu início. O fim das coisas é melhor que o seu início. Sempre irá contar na caminhada cristã como nós vamos terminar. Como nós começamos, né? De repente você começou muito bem. Ou talvez começou bem, né? É difícil às vezes não começar bem, né? No começo ali, aquela empolgação, você, né? Não gostaria nem de usar essa palavra, mas agora me foge um sinônimo, mas você aquela alegria de pertencer a Deus. E eu não sei se talvez na caminhada você até tenha perdido essa alegria. Você começou bem, as coisas estavam indo, mas as perseguições, né, as aflições, as lutas do dia a dia, às vezes têm tentado roubar a tua fé. E quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: depois que eu entreguei minha vida a Cristo, parece que as coisas desandaram. Quem já ouviu isso? É uma mentira de Satanás. Na verdade, as coisas já estavam desandadas. Na verdade, você já está do lado de lá do muro, né? Mas agora você se posicionando com Deus, né? Antes o inimigo já sabia que você estava nas mãos dele, mas todas as vezes que nós nos posicionamos, com certeza, o inimigo das nossas almas, ele não fica feliz. Ele não quer desistir de nós. Então, se você puder anotar, anote aí. Como terminamos é mais importante como começamos. Então, a vida cristã vai contar quando nós chegarmos. E olha, eu vou dizer para você, está muito próximo a vinda do Senhor. Quando nós vamos ouvir do Senhor, né? Muito bem, meu servo fiel. Você espera por esse dia? De ouvir do próprio Senhor: oh, meu servo, valeu a pena. Entra para o gozo do teu Senhor. E essa é a expectativa de todos nós cristãos. Eu quero que você abra comigo. Agora você vai abrir a sua Bíblia. Nós vamos usar bastante a palavra. 1 João. 1 João, tá? Não é João. Espera aí, gente. João 2, 15 e 17. João 2, 15 e 17 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. 17 diz: o mundo e a sua cobiça, acontece o quê? Passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você não vai abrir, porque essa versão é uma versão que eu uso bastante quando eu ministro a palavra. Está lá na Bíblia a mensagem, diz assim, ó: praticamente tudo que há no mundo, nossas vontades, querer tudo para si, querer ser importante. Será que a gente vê isso hoje? Será que essas coisas, né, foram ditas há tanto tempo, será que nós estamos vendo hoje pessoas, né, querendo ser importantes? Não tem nada a ver com o Pai. Apenas nos isola dele.
O mundo e todo o seu eu quero passam. Mas aquele que faz o que Deus quer permanecerá para sempre. Amém? E hoje, nessa manhã, eu quero compartilhar algo com você que, infelizmente, é uma realidade que nós vemos da igreja do Senhor Jesus. Nós temos vivido tempos onde existe uma categoria de crente, que é o famoso crente enganado. O crente que vem na igreja, ouça isso. O crente que ouve louvor, canta todas as músicas. O crente, né, que vai até às vezes na célula, ou vai sempre, mas infelizmente está com o seu coração longe das coisas de Deus. Eu costumo dizer, né, que não sei se você já ouviu aquele famoso, um ditado, diz assim, que quando a gente está sendo enganado, quem é o último a saber? A gente. E nessa manhã eu digo para você, se o Espírito Santo de Deus não mover em mim e em você, nós podemos estar aqui domingo após domingo e sermos um cristão enganado. Nós podemos estar aqui e não estar vivendo tudo aquilo que Deus nos chamou para viver. Nós estamos aqui com meramente religião, meramente. Nós estamos aqui e o nosso coração, aos poucos, está totalmente se distanciando de Deus. A palavra de Deus diz assim, examinem-se para ver, está lá em 2, pode anotar, 2 Coríntios 13, 5, eu vou ler. Examinem-se para ver se estão sólidos na fé. Não fiquem, essa versão nem preciso colocar aí, tá? Porque é a mensagem. Não fiquem à toa, sem se importar com nada. Façam testes regulares. Vocês precisam de evidência de primeira mão e não meramente ouvir que Jesus Cristo está em vocês. Provem-se a si mesmos e, se não forem aprovados, tomem alguma providência. Hebreus 12, 2, 13 a 5 diz, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Ou seja, como os filhos de Deus, nós precisamos desejar ardentemente chegar ao final. Nós precisamos dizer Deus, né? Nós lemos ali em 2 Coríntios, eu achei muito interessante, por isso que eu peguei essa versão, que diz assim, provem-se a si mesmos. Si mesmos. Eu creio que essa manhã é uma manhã onde eu e você precisamos realinhar o nosso coração com Deus. É tão sutil nós nos acostumarmos, é tão sutil a gente achar que a gente, né, está vivendo tudo que é o que Deus tem para nós. É tão sutil, né, a gente entrar nessa rotina, essa rotina de, vem no culto no domingo, né, vai para a cela e pronto, acabou. Sendo que existem coisas que nós precisamos nos tornar nessa manhã totalmente vigilantes, olhar, porque são pequenas coisas que nos fazem desviar. Pequenas coisas. Já há quem diga que ninguém tropeça em pedra grande, é ou não é? Se for, né, cego, meio cego que nem eu sou meia cega, né? Mas ninguém, é no quê? Em pedras pequenas. É naquilo, de repente, que você já se acha bom o suficiente. E eu já falei isso em outros momentos. Sabe qual é o grande problema meu e seu? É que a nossa régua é sempre pelo menor. A nossa régua, e eu acredito que exista até algo espiritual que venha potencializar isso no meio cristão,
das questões espirituais, que é nos fazer olhar para aquele que, de repente, ao seu lado está perdido, está vivendo uma vida totalmente, desregrada, e você olhar para si, e ao invés de, olhar e dizer assim, Senhor, eu quero ver se eu estou sendo aprovado, aprovada é diante do Senhor. Será que o meu coração está alinhado com aquilo que o Senhor quer? Eu li uma frase muito interessante essa semana, que diz assim, que hoje o grande mal dos cristãos é que eles leem a Bíblia e querem que a Bíblia se adapte ao seu estilo de vida. Eles querem e procuram pregações, pessoas que falam aquilo que quer ouvir. Não é aquilo que, isso aqui serve. Isso aqui, a Bíblia, é desatualizada. As bênçãos, é atualizada, Agora, quando existem outras coisas, isso aqui não serve para mim, não. Isso aqui é coisa do passado, Velho Testamento. As pessoas hoje estão querendo que as suas vidas, elas, a Bíblia venha a se adequar. Há um pregador famoso, que já disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Mas nós devemos ler a Bíblia e olhar para nossas vidas e dizer, será que a minha vida, ela condiz com isso aqui? Será que a maneira que eu estou vivendo condiz com aquilo que a palavra de Deus diz? Jesus disse que nos últimos dias muitos se perderiam. E é interessante que não é quem já está no mundo, é aqueles que estão dentro. Por quê? A gente vê na palavra que o amor de muitos se esfriariam, por causa da maldade, está crescendo. Mas não é só isso. Existem coisas, e eu quero que você entenda nessa manhã, que você é um ser espiritual, Você tem uma alma, o seu espírito é aquilo que se comunica com Deus. A sua alma, nossa alma, é onde estão as nossas emoções, os nossos pensamentos, é onde, a famosa carne, onde a gente tem que mudar e renovar todos os dias, e habitamos num corpo. Então, se somos seres espirituais, existem realidades espirituais que estão nos guiando. E nós não podemos desprezar as armas de Satanás. Com certeza ele tem trabalhado. Eu já falei em outros momentos que uma das grandes armas, eu acho que até falei isso no Descubra esses dias. Você se lembra que antigamente as pessoas elas tinham muito medo de demônio, Até tinha muito lugar que vivia expulsando. Quem se lembra disso? Você é mais aí, tem uma caminhada, você já viu isso, esse contexto. As pessoas morriam de medo do diabo, Hoje, a gente já não vê mais tanto isso. Você já reparou? Você já reparou que não tem? Eu falo até muito antigo, minha mãe, meus pais falavam muito de lobisomem, dessas coisas, que são manifestações demoníacas, e hoje a gente não vê mais isso. Mas a nossa geração está debaixo de outra arma muito poderosa do diabo, que é o quê? O engano. O engano. Nós estamos vivendo as nossas vidas, e às vezes, num ambiente cristão, e nós achamos que estamos realmente, servindo a Deus. E existe muita gente que está realmente com a sua mente tão cauterizada. Amados, nessa manhã eu peço a Deus que a minha mente e a sua sejam libertas em nome de Jesus. Eu não posso fazer com que entrar na sua mente, entrar no seu coração, eu não posso. Meu papel é liberar a palavra de Deus e ela vai cumprir o propósito. Mas é necessário que a gente venha pedir e falar, Deus, será que eu estou enganado? Será? Será que eu estou tão acostumado com a tua presença, tão acostumado, que presença, Vamos dizer presença. Porque a gente, como cantamos agora há pouco, estamos satisfeitos com tão pouco. Tão pouco.
E existe um homem na palavra de Deus que começou muito bem. O nome dele é Salomão. Quem conhece Salomão? Todo mundo conhece Salomão. Ele é um exemplo de começar bem e terminar mal. E a Bíblia relata, né, que Salomão, filho de Davi, foi o homem mais sábio, mais rico e poderoso de todo o seu tempo. Ele alcançou coisas que nenhum homem em gerações, ouça isso, em gerações antes e posteriores alcançou. Mas ele vacilou. Ele vacilou na última parte do seu reinado. Ele afastou o seu coração de Deus e alinhou ao sistema que ele vivia, ao sistema do mundo. Salomão, ele tinha muitas mulheres estrangeiras e ele enfrentou muitos conflitos no seu lar. Sabe por quê? Porque ele queria ser firme na sua aliança com Deus, ser obediente a Deus. E ele tinha conflito onde? Dentro de casa. Mas onde foi que ele vacilou? Quando a gente tem vários perfis, né? Existem pessoas que quando elas olham o conflito, elas vão para o conflito, né? Elas já vão também. Mas existem pessoas que quando elas veem o conflito, sabe o que elas fazem? Vamos deixar tudo em paz, pelo amor de Deus, ela cede, né? Ela dá, tudo para não entrar num conflito. E, infelizmente, Salomão, para manter a paz no seu lar, ele não se manteve fiel a Deus. Cuidado. Cuidado com o que você tem feito para manter a paz no seu lar. Cuidado o que você tem feito para manter a paz no seu trabalho. Cuidado com o que você tem feito para manter a paz. De repente ele pensou, Deus sabe que no meu coração, né? Eu vou adorar, idolatrar esses deuses, mas Deus não. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que outras pessoas, outras situações são mais importantes que Deus. E eu abro um parêntese aqui. Como está sendo o seu testemunho lá fora? Será que para não ter conflito, você também tem desobedecido a Deus? De repente são coisas pequenas. Só isso aqui. Só um pouquinho. Só uma piadinha. Só um palavrãozinho. Só. E aos poucos, nós estamos nos distanciando daquilo que Deus tem para nós. Então, Salomão, ele não se manteve fiel a Deus, mas ele construiu altares e até adorou esses deuses estrangeiros de suas esposas. Ele sucumbiu. Salomão, nós estamos falando de Salomão. Ele sucumbiu à idolatria, mesmo depois de ter visto Deus por 2 vezes. De repente, eu e você estamos tão enganados. Você já viu Deus? Eu não. Ele viu. Ele era o homem mais sábio. E ele terminou mal. Não apenas Salomão terminou mal, mas se você acompanhar a palavra de Deus, diz que gerações sofreram por conta da decisão dele. É tudo muito sutil. E eu quero que em nome de Jesus, eu e você possamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo vai ministrar. Nós precisamos entender que estamos numa batalha contra valores neste mundo. Não podemos nos deixar influenciar por este mundo. Olhe para quem está do seu lado, para olhar para as pessoas e falar, cuidado com a influência do mundo. Diga. E se não fosse bom, tanta gente não sucumbia. É ou não é? Eu costumo dizer isso, quando tem uma aula que eu dou no Descubra, que eu sempre falo. Você precisa levantar cedo e se esforçar para pecar? Hoje eu vou pecar. Jesus, como que eu vou pecar hoje? Você precisa?
Alguém aqui precisa fazer isso? Muito pelo contrário. Às vezes você ora, levanta cedo, né? Se coloca diante de Deus, ora a Ele, mas se você não vigiar, o que acontece? Demora muito? Mas você não vai nem até na hora do almoço. Aí você olha, meu Deus, né? Acabei pecando, vacilando. De repente, áreas às quais você tem lutado, coisas às quais você tem tentado, buscado vencer, e de repente você olha e fala assim, ai, será? Ai, Deus, já pedi tanto, já orei tanto, mais uma vez eu vacilei. Você só vai vencer através da graça que vai te capacitar. Você só vai vencer se você deixar o Espírito Santo lutar as tuas guerras. É pedir para Ele, fala, Deus, não me deixe iludir. A única forma de terminarmos forte é mantendo uma fé inabalável. E para que nós venhamos a manter uma fé inabalável, é necessário que nós venhamos a realmente nos atentar a algumas coisas. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler esse texto, que está lá em 1 Pedro 5, versículos 5 a 9. Diz assim, ó. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém. Eu acabei de falar sobre a graça. Essa graça, né, que é o favor não imerecido, ela também é uma graça que nos capacita a viver essa vida. Não é na nossa força, não é. É essa graça movendo em nós que vai nos fazer resistir até o fim. É essa graça que nós devemos buscar. De repente você olha e fala assim, mas é tão difícil ser crente. É mesmo. É muito difícil. Gente fraca não vai. Gente que vacila não vai. Se até, né, para entrar em corporações policiais, a pessoa tem que fazer um monte de coisa. Dependendo do nível, né, quanto mais cresce, mais ainda. Diga-se de passagem, até para entrar no crime organizado, você tem que ser forte. Aí a pessoa se converte e acha que o reino de Deus é para a criança. Não. Criança no sentido, não, as crianças o reino dele é das crianças, mas eu digo a infantilidade. Gente que qualquer coisa, mas eu não consigo. Eu tentei. A palavra de Deus, se você está orando errado, orando para Deus, né, espantar o leão, que é, né, na verdade, é o diabo como leão ao derredor, leia lá no versículo 9, ele diz que ele vai espantar. Diz o quê? Resistam-lhe. Resistam-lhe permanecendo forte. Firmes na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo também estão passando isso. Meu amado, de repente você está aqui nessa manhã. Eu não sei. Se você tem olhado situações ao teu redor, você tem falado, mas é difícil. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Então nós precisamos nos manter, a palavra diz ali, sóbrios e vigilantes. O que seria uma pessoa sóbria?
né? A palavra sóbrio pode ser definida como um sério, consciente. Ou seja, alguém que tem uma mente sã. Uma pessoa que realmente ela, né? Quando a pessoa ela está sobre o efeito do álcool, ela geralmente ela não tem essa sobriedade. É ou não é? Ela faz coisas que sã ela talvez não faria. Eu não sei você, se você veio, né, de um mundo onde você usava desses artifícios para se alegrar, para se satisfazer. E algumas vezes, quando você viu, você falou, meu Deus, olha o que eu fiz na noite passada. Olha o que eu fiz. Em sã consciência, eu não teria feito isso. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser sóbrios. Sóbrios. E esse sóbrio, ainda que também diga-se, né, a questão do vinho, mas aqui também espiritualmente. Nós precisamos estar sem coisas que tentam nos embriagar. O álcool, muitas vezes, ele é usado, né, para satisfazer, para alegria momentânea. E eu e você podemos estar sem essa sobriedade, porque coisas estão roubando a nossa atenção. Vamos usar o termo intoxicados. De repente, estamos tão intoxicados com esse sistema, com as coisas que a gente, né, acaba vendo o tempo todo. O mundo hoje a gente tem na palma da mão. A internet, ela deveria ser usada assim para a bênção, mas, gente do céu, a gente tem visto isso aqui. Se a gente não se manter sóbrio, isso aqui pode nos roubar até da presença de Deus. Até da presença de Deus. Se você entrar na configuração do seu celular, você vai ver quanto tempo você tem navegado. Quanto tempo você tem passado. Eu gosto de uma frase de John Piper que ele diz assim, que as redes sociais, né, ele usa Facebook, Instagram, no dia do juízo, elas vão servir para uma coisa, para dizer que eu e você não oramos por falta de tempo. Quanto tempo? Quanto tempo nós vamos nos deixando como que embriagar? E tem uma coisa que nós precisamos fazer. Proteger a nossa mente, manter a nossa mente sóbria. E como que nós vamos fazer isso? O antídoto para isso é continuamente nos alimentando e bebendo do Senhor. Quanto mais você se alimenta de algo, mais fome daquilo você vai ter. Quanto mais você bebe de algo, mais sede daquilo você vai ter. Se você, isso serve para as coisas boas, mas também para as coisas ruins. É só você pegar, vamos usar um exemplo. Uma pessoa que ela começa, de repente, a acessar sites de pornografia. No começo, ela fala, eu consigo. A hora que eu quiser, eu não entro mais. E aquilo ali vai envolvendo, envolvendo. Daqui a pouco, um pecado vai puxando o outro. Daqui a pouco, a pessoa está num vício, porque ela começou com um pouquinho. Você está me entendendo? Mesma coisa, né? As nossas redes sociais, as nossas mídias. O tempo todo. O tempo todo nós temos acesso a tudo, a coisas que vão satisfazendo. E esse é o grande problema. Não há pecado algum em você acessar redes sociais. Você entende? Existem coisas que não são pecados, que não são propriamente pecados, mas elas trabalham nas nossas vontades, elas trabalham nos nossos pensamentos, e elas vão nos afastando de Deus. Ouça isso. São coisas que talvez são moralmente certas. Mas na hora que você vê, e daí o cristão que é enganado, ele está lá dizendo assim, mas eu estou aqui só olhando coisa boa.
Eu estou aqui só no carrinho da Shopee. Eu estou aqui só olhando notícia, né, das eleições. Eu estou aqui só... Você não está fazendo nada de mal. Mas aquilo ali está de alguma forma te roubando de onde? Da presença de Deus. Aí quando você vê, passou o dia. Aí na hora de dormir, deita na cama, depois de às vezes ter ficado um bom tempo ainda nas redes sociais e se atualizado. Aí às vezes a consciência ainda pesa um pouquinho e fala o quê? De chorar, né? Deus, obrigada por esse dia. Obrigada porque, né, a tua misericórdia, ela me alcançou. Amém. Aí dorme. As estatísticas das pessoas cristãs que vão se perder é muito grande. Nós estamos num propósito, né? Nós falamos na semana passada, quem está na célula já foi até convidado, de um tempo de 21 dias de jejum e oração. Onde nós estamos, né, no propósito ali de Daniel, e nós estamos buscando a Deus. Amados, o meu coração se entristece tanto. Porque para mim, né, eu não sei se você está lendo o livro que está lá no grupo do Telegram, que se chama O Segredo da Oração e do Jejum, e eu comentei na oração das primícias isso, que o autor daquele livro, ele jejuou durante a vida dele mais de 30 jejuns de 40 dias somente na água. Não foi só Jesus. Outros homens de Deus, muitos outros homens de Deus já fizeram isso. Então é um caminho perseguido. Aí a gente olha uma igreja, líderes, que podem, de repente, né, comer aquilo que está ali dentro do propósito, que é aquilo que Daniel se alimentou, frutas, verduras, cereais, né? E daí entra cereais, todo tipo, né, coisas integrais. Resumindo, praticamente uma refeição vegetariana e vegana. Tira-se tudo que é de animais. Aí você ouve que tem líderes que não conseguem, que já abandonaram. Ai, eu não consegui. Você sabe o que me entristece? Não é porque esse irmão, essa irmã deixou, não. Não é. Me entristece, porque mediante a palavra de Deus, nós vamos passar por coisas muito piores. E daí eu olho e falo assim, meu Deus, que tipo de crente nós estamos sendo? Crentes que não conseguem o mínimo, dominar o seu apetite, dominar uma coisa tão simples. Aí eu falo, na hora que, né, anticristo levantar, se vinha, mas entrega. Fala, você quer um McDonald's? Oxê, entrega a mulher, os filhos, entrega todo mundo. Ah, não. De forma nenhuma, Deus conhece o meu coração, sim. E é porque Ele conhece que Ele te trouxe aqui nessa manhã para você abrir os seus olhos, os seus ouvidos, porque senão, infelizmente, você não vai terminar bem. Se hoje aqui você não se posicionar, se hoje aqui você não fizer uma aliança com Deus, fala, não, chega. Ou eu levo esse negócio a sério, porque eu falo uma coisa, gente. Eu não sei quem que eu aconselhei essa semana, um líder que, na verdade, está pedindo orientação. E eu falei assim, gente, sabe uma das coisas que eu acho mais tontas? É um crente morno. Amado, você já está perdido. A palavra diz que ele vai te vomitar. Aí você é morno, você vem na igreja, você vai coisa, aí você fica assim, né? Um pé cá, um pé lá. Um pé cá, um pé lá. Mas você acha que você está um pé cá, um pé lá. Na verdade, você já está lá. Aí eu falo, sabe que se for para levar uma vida assim, a melhor coisa é você levar o pé lá mesmo. Porque para fazer isso, de viver uma vida medíocre, o que significa medíocre? Abaixo da média.
para chegar no final e ainda terminar e ouvir do próprio Senhor: afasta-te de mim, que eu não te conheço. O que adianta? Você hoje, nessa manhã é a hora de decisão. Chega um momento que o próprio Deus, Ele nos entrega as nossas próprias vontades, aos nossos próprios caminhos. Sabe por quê? Cansa. De repente você é líder, você tem investido na vida de tanta gente, e não tem hora que você fala: cansa. Você vê que a pessoa não está nem aí com nada. Ela não quer. Tudo que ela faz e tudo que ela vive é para este mundo. E eu já ministrei, acho que foi ano passado, uma mensagem onde eu falei sobre isso. Amados, você pode fazer muita coisa aqui, mas o que vai contar é o que você vai levar para a eternidade. Você pode morrer de trabalhar aqui, tá? Você pode morrer de fazer um monte de coisa, mas talvez você chegue no final e você não esteja com a sua família na eternidade, porque você decidiu aonde você ia investir o seu tempo, a sua força. E eu creio que o Espírito Santo, Ele nos trouxe aqui para nos despertar. Cutuca quem está do teu lado aí para ficar mais, mais assim, e fala assim: Deus vai nos despertar. Que bom, é alegria, sabia? A palavra de Deus, sabe que ela fala? Que Ele corrige o filho que ama. Você é filho amado? Então ouça nessa manhã. Outra coisa, Ele nos chama a ser vigilantes. Não há como sermos vigilantes sem antes estarmos sóbrios. Mas também, você pode ser sóbrio e não ser vigilante. Você entendeu isso? Olha só, uma pessoa sóbria. Quem aqui já teve que lidar com um bêbado? Eu já tive. Aquela conversa, Você fala: ô Jesus. Aí você fala: não, você não está bem, você não pode fazer isso. O que geralmente o bêbado fala? Eu estou bem. Não, pode deixar que eu dirijo, eu estou bem. É ou não é? Porque ele está enganado. Quem está ao redor está vendo que ele não está sóbrio. Mas vamos, falar sobre isso. O sóbrio, uma pessoa sóbria, ela pode estar sóbria, mas não ser vigilante. Ela pode não estar alerta. Ela pode estar, não vendo, por causa da vigilância, ela não está se dando conta daquele que é como o leão e está rodeando. Eu quero que você, mais uma vez, olhe para os olhos dessa pessoa que está do seu lado e diga assim: até o final, o diabo não vai desistir de você. Ser vigilante tem que ser um ato consciente. Para eu e você sermos vigilantes, decidindo, nós precisamos falar: não, agora eu vou ficar alerta, agora eu vou ficar vigilante. Tem que ser um ato consciente. E a melhor e única, não é nem melhor, é a única forma de nos mantermos vigilantes é através da oração. Da oração. E não é a oração da hora das refeições, não são as orações na hora de dormir, amém, Muito obrigado por esse dia. São momentos onde você vai para um canto, vai para um secreto. Quantas vezes você faz isso? Sabia que esses dias até eu fiquei incomodada na minha vida. Eu estou em casa, estou fazendo as coisas, eu estou orando. Coloco ali, um louvor, fico orando em línguas, fico o tempo todo. Mas eu falei: Deus, eu preciso ter um tempo a mais, dobrando meu joelho no quarto, e mostrar assim que, porque eu estou ali orando, em todo tempo nós devemos orar. Mas a gente está fazendo outras coisas. A gente está se ocupando com outras coisas. A exclusividade do nosso tempo não é. E eu quero, amados, anote o nome desse livro, leia esse livro, talvez
você não reter nada do que eu falei, se você ler esse livro, você vai... É o poder secreto da oração e do jejum. Para onde, para terminarmos bem, para onde o Senhor quer nos levar, nós precisamos de oração. Dobrar o nosso joelho e pedir para o Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais. Às vezes você está enfrentando um ataque. Quando nós estamos alertas, quando nós estamos vigilantes, na oração, você já vai receber estratégias. Na oração, o Espírito Santo já vai falar com você. Ele já vai te mover, te mostrar como agir. Não adianta só ser sóbrio. É necessário ser vigilante. As estratégias que Deus tem para você, Ele vai te dar no secreto. As estratégias que Deus tem para você, Ele vai te dar no secreto. Talvez você está aqui nessa manhã, você de repente fala, olha, eu estou vivendo, estou buscando santidade. Pega isso. Se você se dispor a ir para o secreto, você vai provar coisas que você jamais imaginaria. No secreto. Que se despertem aqui homens e mulheres de oração. De oração. Pessoas que realmente dobram o seu joelho e têm tempo com Deus. Discernem. Que você seja conhecido pela sua oração, não apenas no céu, mas no inferno. Porque quando você dobra o teu joelho, Deus inclina os ouvidos para te ouvir. E eu profetizo que todos aqueles que tomarem posse dessa palavra vão começar a provar o sobrenatural de Deus. Eu libero isso sobre a sua vida. Faça a prova e você vai ver. Faça a prova. Você vai começar a ter um tempo no secreto, você e Deus. E você vai começar a ter realmente visões, você vai provar de coisas na esfera espiritual. Espiritual, tome posse disso. Eu creio de todo o meu coração. A oração, ela vai nos permitir ver além do natural. Nós precisamos tirar de nós todos os meios que estão nos distraindo. Todos. Coisas sutis, pequeninas, mas estão nos distraindo. Eu quero que o Espírito Santo, Ele fale com você. Ele fale com você. O que de repente tem te distraído? E não é só pecado, lembra que eu falei? Coisas até boas e até, que fazem parte mesmo, não há nada de errado. Mas agora é hora de falar, não, Deus, eu quero ir além. Eu quero provar mais. Tem lutas que é só na oração, meu amado. Só na oração. Tem guerras que é só através da oração que nós vamos romper. E o desejo de Deus é que eu e você sejamos uma igreja que venhamos a terminar bem. Eu quero... Está preparado aí, Marco? Eu quero mostrar para vocês um trecho, de um filme. Preste muita atenção, porque depois eu vou falar sobre isso.
Por que eu estou passando? Não sei se você conhece esse filme, é um filme muito antigo, A Sombra e a Escuridão. Alguém assistiu? Nossa, bastante gente. Quem não assistiu, vale a pena. É baseado numa história real. É uma história que aconteceu no Quênia. Sombra e escuridão foram os nomes dados a esses leões que houve tudo que foi teoria sobre eles, até questões espirituais, porque eles foram totalmente contra até aquilo que os leões fazem. O John Parkinson, ele foi chamado, né, para construir uma ferrovia, e esses leões na África, e eles tiveram ali mais de 135 pessoas que foram comidas e devoradas por esses 2 leões. E essa parte me chamou muita atenção, porque nós vimos ali que eles eram 2. Os 2 leões, eles precisavam matar e eles estavam numa caçada. Esse de barbinha ali, né, o Hamilton, que é Charles Hamilton, ele foi chamado, ele era um caçador mundialmente reconhecido por matar leões, por caçar leões. E ele foi chamado para ajudar. E você viu, né, naquela primeira cena, que eles conseguiram matar o primeiro leão. E o que aconteceu logo depois? Vocês lembram? Perto daquilo que nós falamos aqui. Eles tiveram um momento de comemoração. Eles começaram ali a beber, né? E o que nós vimos? Que, de certa forma, ele perdeu toda sobriedade. Nas primeiras cenas ali, a gente vê ele vigilante, sóbrio, por isso que ele conseguiu. E esse caçador no filme, reconhecido mundialmente por suas habilidades de caçar, ele morreu, né, ali, a hora que eles correm, é o corpo dele que ele conseguiu arrancar, um dos leões voltou para se vingar, arrancou ele de dentro da barraca e o devorou. Por mais que a sua habilidade de caça, e detalhe, por ele não estar sóbrio, nem vigilante. E ele tinha ao lado dele uma arma. Eu creio que o Espírito Santo já está falando com você. Eu creio. Fique de pé. Nós vamos orar. O desejo de Deus é que eu e você venhamos a ser uma igreja que vai terminar bem. Ninguém, ouça isso, ninguém vai poder fazer você desistir. Ninguém. Sabe a única pessoa que pode fazer você desistir? Você mesmo. Você mesmo. Feche seus olhos por um instante. Eu creio que o Espírito Santo, ele está movendo aqui. Ele está movendo esse lugar. Ele quer falar ao meu e ao seu coração, e de repente o que nos falta é o abrir dos nossos olhos espirituais. De repente, como nós cantamos e vamos cantar novamente, eu e você estamos satisfeitos com muito pouco. Muito pouco. É hora de... Não apenas eu vou orar, mas eu quero que você ore. Talvez você ache que o fato de você estar aqui fielmente todo domingo seja o suficiente para terminar bem. Não. Não é o suficiente. É necessário ir além. Espírito Santo de Deus. Se o Senhor não mover aqui nessa manhã, eu não posso fazer nada. Eu não posso. Eu creio, Deus, eu creio. Eu creio que o Senhor trouxe pessoas específicas aqui. Não que essa palavra não seja para todos, mas existem pessoas que se achegam e comem. Outras simplesmente por estarem cheias, elas rejeitam. Ora, labaralaba, chore, lemanas. Harakatsu e emanas. Ele te vê. O Senhor te diz: eu te vejo. Eu estou te vendo. Não se perca com essa
leve e momentânea tribulação. Peça para que o Espírito Santo abra os seus olhos naturais e você possa ver aquilo que te aguarda. Aquilo que nos aguarda é maior. Seja fiel a Ele. Lembre-se de Salomão. Não faça coisas para manter a paz, mas faça aquilo que é o certo diante de Deus. Oh, Espírito Santo. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero pedir para que você, se você quiser, você se ajoelhe. Se você quiser, você levante suas mãos. Mas uma coisa eu te peço. Peça para o Espírito Santo falar com você. Talvez Ele tenha te cegado. Você está achando que está pouco. Está bom já e é pouco. Talvez você esteja satisfeito, mas Ele tem mais. Ele tem mais. Ele tem mais.